Amigos da Esporte Serra, nós estamos chegando agora do estádio Alfredo Jaconi, onde mais uma vez o Juventude produziu bastante e não fez gol, né? Muito parecido com o que já havia feito contra o Ceará, praticamente foi uma reprise, né? Só mudou o adversário, mas o panorama do jogo do Juventude com o Bahia foi praticamente o mesmo daquele apresentado diante do Ceará. O que vem mais ou menos ao encontro daquilo que nós poderíamos e até prevíamos, né, meus amigos? Quem acompanha o nosso trabalho, quem viu o vídeo quando da troca do Marquinhos Santos, sabe que eu sempre fui da opinião, desde o início do ano, que o problema do Juventude não se resolveria com uma simples troca de treinador. Com o Jairzinho, o Juventude está organizado, o Juventude não deixou de ganhar nem do Ceará e nem do Bahia por questões táticas, não. O problema do Juventude é técnico, né? Não treinador, quero dizer, problema técnico, de deficiência técnica, né? Alguma deficiência técnica. Não que o time do Juventude seja horroroso, não, longe disso, tem bons jogadores. O problema é que o Juventude é insuficiente para uma realidade de Série A que requer mais. E nós vimos isso, por exemplo, no banco de reservas do Bahia, de onde vieram Rodriguinho e o Gilberto, que é simplesmente o artilheiro do campeonato. O Bahia se deu ao luxo de deixar o Gilberto no banco de reservas. E nós estamos falando de times, Ceará e Bahia, que vieram a Caxias do Sul extremamente desgastados, porque jogaram na quarta-feira, fizeram longas viagens na quinta-feira. Do Bahia é pior, né? Deu tudo errado na viagem do Bahia, ficou 4 horas parado em Belo Horizonte, foi chegar na metade da madrugada em Porto Alegre para treinar no CT do Inter, uma loucura. E mesmo desgastado, o Bahia conseguiu segurar o Juventude. E poupou alguns jogadores que entraram no segundo tempo, que acrescentaram qualidade, ao contrário dos jogadores que sempre entram no Juventude, que quando acrescentam é pouco, né? Não é uma qualidade suficiente para fazer o Juventude mudar o jogo e ganhar a partir das trocas. E aí eu chego no grande problema do Juventude, se é que isso é um problema, né? Que é a questão da deficiência no elenco, a deficiência nas reposições, e eu coloco em dúvida se isso é um problema ou não, porque essa é uma realidade, né? É uma realidade que todos nós sabíamos. O Juventude tem, dentre os 20 clubes da Série A, o menor investimento. Era evidente que num campeonato de 38 rodadas, isso ia fazer falta, isso ia cobrar, né? O Juventude teve um pouco de azar. Vocês vão lembrar que nos melhores momentos do Juventude no primeiro turno, quando ele ganha do Grêmio, quando ele ganha do Flamengo, né? Ganhou do Flamengo e do Grêmio, aliás, em sequência. Ganha do Sport e ganha da Chapecoense. Quais eram os destaques do Juventude? O Wesley, que era o melhor jogador do meio-campo do Juventude quase em todas essas vitórias. Paulinho Boia, que vivia um grande momento e fazia alguns gols, diferente de todos os atacantes de lado que o Juventude tem que não gostam do gol. E o Peixoto, uma fase iluminada, que estava fazendo muitos gols, né? Veio a substituição para o Peixoto, o Ricardo Bueno conseguiu suprir essa necessidade, mas por um motivo ou outro o Juventude perde o Wesley e perde Paulinho Boia. Perde 2 dos seus 3 pilares, né? Determinantes para as vitórias, para a boa fase. O Boia errou, né? Cometeu alguns erros, foi afastado e desde então já não voltou igual, perdeu a titularidade e agora já estava com a cabeça nessa negociação que acabou, inclusive, o tirando agora do time do Juventude. Aliás, isso é mais um problema da questão do investimento, né? O Juventude fica na mão do São Paulo. São Paulo resolveu vender o Paulinho Boia, tá na dele, é negócio, muito dinheiro entrou pro São Paulo e vendeu o jogador fora da janela, né? Ele vai lá para fazer uma adaptação lá na Ucrânia e aí por força contratual ele já teve que sair, enfim. Se o Paulinho Boia fosse jogador do Juventude, estaria ajudando, né? Estaria ajudando. Então, quero chegar nesse ponto. Os 3 jogadores que faziam diferença no Juventude, por algum motivo, saíram, né? O Wesley, muitas lesões, o Paulinho Boia foi afastado, voltou e agora vendido, e o Peixoto vendido. Repito, no caso do Peixoto, o Ricardo Bueno deu conta do recado. Mas o Paulinho Boia não tem substituto. E o Wesley, muito menos. O Juventude sofre da articulação por dentro e isso não é culpa de treinador. O Juventude até mudou o seu jeito de jogar com o Jair Ventura. É mais exposto, né? O Juventude marca mais alto. Tem a ver com os adversários, tanto o Ceará quanto o Bahia, vieram para Caxias para marcar. Então, o primeiro adversário que vai levar alguma dificuldade tática para a marcação do Juventude é o Inter, né? Porque o Inter com certeza vai ficar mais com a bola, vai ser mais propositivo do que foram o Ceará e Bahia. E aí nós vamos ver se esse jeito de jogar exposto do Jairzinho tá bom ou não, né? Vai ser o grande teste, porque o Jair marca alto, o Juventude recupera a bola quase que invariavelmente no comando de ataque, mas seus 2 zagueiros jogam na linha do meio campo, ou seja, quando o adversário recupera e acelera,
eles têm que correr para trás. E a gente viu que o Foster tem muita dificuldade, né? Nesse 1-1 na velocidade, ele quase nunca ganha, ele é driblado pelos adversários. E o melhor zagueiro que o Juventude tem, que é o Vitor Mendes, que é um guri, né? Um rapaz, é muito jovem, tá suspenso do jogo contra o Inter, volta o Quinteiro, que é um jogador que também tem dificuldade na velocidade, né? Então, vejam que há alguns erros nessa montagem de elenco do Juventude. Não poderia ser o Vitor Mendes o melhor zagueiro do Juventude, e ele é. O xerife da zaga do Juventude é o guri, e não o experiente, que é o Rafael Foster, né? Então, mesmo com pouca grana, e isso não está em discussão, todos sabem que o Juventude tem pouca grana para investir, mesmo assim, eu acho que o Juventude poderia ter feito um elenco mais competitivo. Com pelo menos mais um atacante de lado que fizesse gol, porque o Capixaba não gosta do gol, o Sorriso muito menos, o Pacheco nem se fala, né? Não fez nenhum gol pelo Juventude até agora. Então o Juventude precisa de atacantes de lado que façam gols. E o Juventude não tem esse jogador, né? Vive dos gols do centroavante. O camisa 10 para substituir o Wesley não existe. O Wagner tentou fazer essa função, mas também sofre demais com as lesões. E se sabia que o Wagner ia sofrer demais com as lesões, porque já vinha de um problema no joelho muito grave. E é um jogador que já não é mais nenhum guri. Então há problemas na montagem do elenco do Juventude, mesmo com pouco investimento. E essa é uma discussão para se fazer mais para frente, né? De quem é essa responsabilidade? Agora, o que não está em discussão é que o Juventude não iria se transformar pela troca do treinador, porque se colocava no Marquinhos, né? Muitos torcedores diziam que o único problema do Juventude era o Marquinhos. Então nós tínhamos, se isso fosse verdade, nós tínhamos que achar problemas táticos no Juventude. E o Juventude nunca teve problemas táticos. Pelo contrário, o Juventude sempre foi organizado. A única coisa que mudou do Marquinhos pro Jairzinho é que o Jair joga com o time um pouquinho mais exposto, que é uma estratégia muito correta para jogar contra Ceará e Bahia. Contra o Inter a gente vai ver. Eu tenho medo se o Juventude for jogar exposto assim contra o Atlético Mineiro, contra o Fortaleza fora de casa, contra o São Paulo no Morumbi, né? Foi só isso que mudou. Alguns detalhes táticos, a bola parada, mas nada que faça muita diferença, tanto que o Jair Ventura mesmo mudando não ganhou os jogos, gente. Então o problema do Juventude não era a burrice do Marquinhos, como muitos diziam, né? Que qualificaram o Marquinhos como um técnico burro, né? Mesmo ele tendo subido o Juventude da Série C para a Série B. Aliás, o Marquinhos tem no Juventude a mesma conquista, ou até melhor, do que o Lisca, que é um ídolo, né? O Lisca é considerado inteligentíssimo, porque ele... E é mesmo, ele é inteligentíssimo. Mas ele é um ídolo do Juventude porque tem um acesso pelo Juventude. Da D para C, que aliás era uma obrigação do Juventude, né? O Marquinhos também tem um acesso pelo Juventude. Mesma coisa, da C para B. Tem um acesso até maior e melhor. Mas enfim, o Marquinhos foi taxado de um grande problema, de um cara burro, né? De um péssimo treinador. Aliás, o Marquinhos, desde que foi pro América, né? Nem preciso dizer pra vocês como é que ele tá no América. Por quê? Porque ele tem um time bom, né, gente? O time é bom lá no América. Tem jogadores, tem Ademir, tem Juninho, tem Rodolfo, tem Zarate, tem Berril, né? Tá aí. Não existe, as pessoas consideram e dão muita importância pro treinador, quando ainda, até hoje, é o jogador que é mais importante. Nem o Guardiola, nem o Mourinho faz um atacante ruim ser bom, gente. Ele pode melhorar um pouquinho, mas o cara tem que ter o dom, né? E eu acho que aí chegamos no grande problema do Juventude. Ainda pode escapar, sim, claro. Matematicamente, né? Ele tem que fazer aí, vamos lá, 14 pontos dos próximos 27. É uma campanha de G4, difícil de fazer, mas daria pra fazer. E dá, matematicamente. Ganhar os 4 jogos em casa, ganhar da Chapecoense, vai lá. O problema é a questão técnica, né? É ilusório tu chegar assim e dizer, não, fiquem tranquilos. O Juventude vai ganhar do Inter, vai ganhar do Fluminense, vai ganhar do Red Bull, que é um baita time, e vai ganhar do Corinthians, dentro do Jacone. E tem que ganhar. Se não ganhar desses 4, vai jogar a Série B, porque é meio improvável, né? Que vai ganhar do Atlético Mineiro no Mineirão, do Fortaleza lá no Castelão, do São Paulo no Morumbi e do Atlético Goianiense em Goiânia, né? Tem a Chapecoense, que esse é o jogo que o Juventude tem até a obrigação de ganhar. O que eu quero dizer é o seguinte, meus amigos, futebol ainda se resolve em campo e por jogadores. Por mais que o técnico ajude ou até atrapalhe, se o time é muito bom, o técnico atrapalha, tá? Se o time é muito bom. Se o time não é muito bom, o técnico ele pode ajudar, mas ele não pode fazer milagre. Eu não vejo muitas diferenças do trabalho do Jair Ventura pro Marquinhos. Se fosse o Marquinhos que tivesse empatado com Ceará e Bahia, a torcida ia matar ele, porque aí ia ficar muito mais fácil de dizer a culpa é do Marquinhos, a responsabilidade é do Marquinhos. Agora o pessoal já tá tendo que achar outras desculpas, né? Não, é que demoraram muito pra trocar o Marquinhos. Quer dizer, sempre se acha na figura do Marquinhos o culpado quando as pessoas não têm e até a humildade de reconhecer, e hoje mesmo na transmissão eu falei,
O Juventude é um time insuficiente para a Série A. E quando eu falei isso, vieram recados de torcedores me xingando, dizendo que eu torço contra, que eu tô secando. É a realidade, gente. É duro ouvir a verdade com V maiúsculo. Mas o problema do Juventude nunca foi o Marquinhos. Ou só o Marquinhos. Vamos lá, vamos dizer que o Juventude estivesse melhor se não fosse o Marquinhos. O problema do Juventude é a montagem de elenco. Entra Fernando Pacheco e Chico no Juventude no segundo tempo. Não acrescentam nada. No Bahia, entram Rodriguinho e Gilberto, artilheiro do Brasileirão. A zaga do Bahia tem Conte e Luiz Otávio, nota 10 os dois. Ótimos zagueiros. O Juventude vai ter que jogar com Quinteiro e Rafael Foster. Percebem a diferença? E nós estamos falando do Bahia, que é hoje um dos únicos adversários que o Juventude pode ultrapassar, ou seja, é adversário direto do Juventude. Vocês perceberam a diferença de qualidade da defesa, gente? Conte e Luiz Otávio para Rafael Foster, porque o Vitor Mendes foi bem. E Quinteiro? Qualidade. Esse é o problema do Juventude. É muito fácil a gente dizer, não, o problema do Juventude é o Marquinhos Santos. Agora já não tem mais ele. Tomara que o Juventude consiga fazer esses 14 pontos. Mas vai ser muita luta, muito difícil. E até hoje, improvável de fazer. Precisa uma surpresa. O futebol dá surpresas pra gente. Ganhar do Inter, de alguma forma, se animar, ir lá e ganhar da Chapecoense. E ganhar de novo depois quando vier pro Fluminense aqui. Tem que ganhar, tem que fazer isso. Não tem outra alternativa. Mas o óbvio não indica isso, gente. Eu poderia vir aqui e dizer, não, fiquem tranquilos que o Juventude vai ganhar 4 jogos seguidos agora. Coisa mais fácil é dizer isso, porque o futebol te permite vender essas ilusões, né? O jogo não aconteceu, é muito simples dizer, não, fiquem tranquilos, o Juventude vai ganhar. Mas o que a gente tem hoje é o que tinha ontem e que eu falei mesmo nos bons momentos do Juventude. Vai lutar muito para não cair, porque o elenco é insuficiente. Repito, podemos discutir se tinha como fazer diferente, porque não tinha muita grana para fazer diferente disso. Mas que o elenco é insuficiente, para mim isso é muito claro. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e deixe o joinha aí pra gente crescer com o nosso canal e seguiremos falando da dupla Caju, desejando sorte e sucesso pro Juventude nesta pequena epopeia, né? Que precisa fazer este pequeno milagre de fazer aí, vamos lá, 15 pontos nos próximos 27. Grande abraço.